Nürburgring Nordschleife é um dos circuitos mais famosos e aclamados de todo o mundo. Conhecido como Inferno Verde pelos pilotos da Fórmula 1, o traçado de 22 km e 835 metros de comprimento provoca uma mistura de amor e ódio entre os pilotos. Além do gigantesco traçado utilizado até hoje em competições de carro esporte, em sua parte sul, outra pista também tentou construir a sua história, mas não teve a mesma sorte. O Nürburgring Südschleife não foi tão utilizado quanto o seu irmão maior. Com o passar dos anos, foi sendo esquecido no tempo. O circuito de Nürburgring teve a mesma origem que a maioria dos circuitos construídos em sua época. Quando as corridas de carros começaram a se popularizar na Europa, os governantes e fabricantes logo perceberam que havia uma imensa indústria para explorar. Ainda em 1907, o Kaiser alemão Wilhelm II sugeriu a construção de um traçado na região montanhosa de Eifel, no oeste da Alemanha. O local tinha solo rochoso e impeditivo para a agricultura, ao mesmo tempo que a indústria da área não era desenvolvida. A ideia de ter um local próprio para as provas só saiu do papel em 1922, quando o clube alemão de automobilismo, o ADAC, resolveu disputar a série Eifel-Renner na região. O sucesso da competição contrastou com a completa falta de segurança, o que impulsionou a organização e a gestão local a construir uma pista nas montanhas. Com a cidade de Nürburg escolhida como sede, o arquiteto Gustav Eichler foi contratado e a construção do novo circuito teve início em 1925. Com a corrida Targa Florio de inspiração, a ideia era de utilizar o relevo local para desafiar os competidores. Após 2 anos contando com até 2.500 trabalhadores ao mesmo tempo, o circuito de Nürburgring se tornou realidade, recebendo a primeira prova em 18 de junho de 1927. Originalmente, a pista era composta pelo trecho norte chamado Nordschleife, de aproximadamente 22,5 km, e pelo Südschleife, de 7,72 km. No início, a maioria das provas acontecia em um traçado combinado pelos dois traçados, chamado Gesamtstrecke, de 28,32 km. Os pilotos atravessavam o Nordschleife até o trecho final onde ficava um hairpin. Ao invés de fazer a curva fechada e voltar para o traçado norte, os pilotos continuavam a volta indo para o sul, onde ficava o Südschleife. O retorno para o norte acontecia na mesma área, onde os pilotos saíam da parte sul e retornavam para o anel norte da pista. Além das corridas oficiais, a pista também era aberta aos fãs. Os interessados poderiam andar no trecho sul, pagando uma taxa na entrada, tal como é feito hoje em dia, durante os Track Days. O trecho que compreendia os hairpins de Nordschleife e Südschleife, em especial, recebeu o nome de Stichstrasse, e era voltado principalmente para esse público interessado. Embora tivessem sido construídas juntos e sido utilizadas juntas no começo, as duas pistas tiveram uma aceitação diferente do público e dos pilotos. Enquanto o trajeto norte era considerado extremamente desafiador, o lado sul acabou sendo considerado mais fácil, e devido a isso, as corridas passaram a se concentrar mais no lado norte do que do sul. Os pilotos que dominavam o lado norte rapidamente passaram a ser conhecidos como Ringmeisters e permaneceram dando preferência ao Nordschleife. Os eventos em Nürburgring foram acontecendo até o início da Segunda Guerra Mundial, quando o asfalto da pista foi completamente danificado pelo trânsito de veículos pesados, incluindo tanques. Após o conflito, a superfície de ambas as pistas foi restaurada, permitindo a volta das competições já em 1947. Com 24 curvas, a pista menor permaneceu sendo deixada de lado pelas competições. Após passar anos recebendo apenas algumas corridas de motos, algumas provas menores e etapas da Fórmula 2, o Südschleife só voltaria a receber eventos em conjunto com o traçado norte em 1965. Com a velocidade aumentando ano após ano, as corridas de Fórmula 1 no traçado norte foram se tornando cada vez mais um fator de perigo para os pilotos. A situação foi notavelmente crítica em 1970, quando os pilotos boicotaram a corrida do Inferno Verde. Mesmo após reformas, a pista permaneceu oferecendo grandes perigos à categoria, e as reclamações continuavam. A gota d'água aconteceu em 1976, quando Nick Lauda quase morreu em um acidente. Com pouco espaço para reformas e alterações de traçado, o GP da Alemanha foi tirado de Nürburgring e levado para o circuito de Hockenheimring. Com a mudança, a administração do circuito de Nürburg decidiu construir um novo circuito ao lado de Nordschleife, sacrificando a área do circuito sul. Com as modificações feitas no traçado norte nos anos 70, o trajeto sul estava abandonado e ficou praticamente sem utilização até as obras da nova pista. A construção do novo traçado Gepestrecke teve início no começo dos anos 80 e a única parte aproveitada foi a reta principal, que era utilizada tanto pelo anel norte quanto pelo sul. Uma parte do traçado original acabou descartada e teve trechos totalmente demolidos durante as obras. O restante é utilizado até hoje como rotas para se chegar ao novo circuito e teve inauguração no dia 12 de maio de 1984 com uma corrida exibição. A prova envolvia pilotos de alta categoria da época pilotando modelos Mercedes 190e idênticos. O evento ficou famoso devido ao desempenho de Ayrton Senna, que na época havia acabado de entrar na Fórmula 1 e venceu a corrida. Desde então, o Südschleife se tornou uma marca do passado de Nürburgring. Mesmo com a fama de inseguro do Nordschleife crescendo ano após ano, o irmão menor da pista alemã não produzia experiências melhores em comparação.
O circuito também fazia suas vítimas, e os pilotos tinham medo tanto do anel sul quanto do anel norte. Embora parecesse ser mais simples que o Nordschleife, os erros de pilotagem eram relativamente comuns, com pilotos subestimando as curvas rápidas e errando as tomadas e saídas de curva. Como era de costume na época, nas laterais da pista a segurança era pouca ou inexistente. Bastava um erro e os pilotos eram lançados para as árvores em acidentes que quase sempre eram graves. Fotos da época mostram que a administração do circuito não costumava cortar as árvores que cresciam nas laterais da pista. Devido a isso, as áreas de escape praticamente não existiam. O trecho entre as curvas Breikenkopf e Safeken era chamado pelos pilotos de Curva da Bruxa, devido à complexidade. Por sua vez, o campeão da Fórmula 1 de 1970, Jochen Rindt, dizia que a pista era difícil de dirigir, mas que era fácil morrer nela. O piloto correu em Südschleife em 1967 por uma etapa do Campeonato Europeu da Fórmula 2, e nos treinos o austríaco sofreu um grave acidente. Após pensar em desistir da prova, Rindt resolveu correr, e no fim acabou vencendo. Aquela foi a penúltima vez que Südschleife recebeu a Fórmula 2, sendo que a última, em 68, já não contou mais para a competição europeia. Vale lembrar que na época vários pilotos da Fórmula 1 disputavam a Fórmula 2 como forma de ocupar o tempo livre entre as provas. Como os pilotos, equipes e as famílias dos pilotos precisavam viajar por vários países por meses, a Fórmula 2 acabava virando uma subcompetição da categoria principal. Então as opiniões temerosas sobre o Südschleife vinham de nomes bastante conceituados do automobilismo. O vencedor da Le Marathon de la Route de 67, Vicky Elford, comparava o circuito a uma pista de rally. Segundo o piloto, a pista era estreita, sinuosa, muito ondulada e sem áreas de escape igual a um rally. Para ele, bastava um erro para sumir dentro da floresta. Como foi dito anteriormente, os dois circuitos de Nürburgring eram unidos pela reta de início e chegada. De lá, os pilotos desciam morro abaixo até o trecho de floresta correspondente às curvas da Bruxa. Após a curva Safeken, próxima à cidade de Millenbach, os pilotos então viravam para a esquerda e começavam a subida da montanha em uma curva com o mesmo nome da cidade. Após as curvas Haashoek e a fechada Schafferkopf, os pilotos acessavam a reta Gegengerade até chegar ao Hairpin Nordkerra, que levava os pilotos de volta ao Südschleife. Curiosamente, não foi um piloto de Fórmula 2 a conquistar o recorde de volta no Anel Sul. O melhor tempo em Südschleife pertence a Helmut Kellners, marca conquistada a bordo de um March 707 do grupo 7. O seu tempo de 2 minutos, 38 segundos e 600 milésimos corresponde a uma velocidade média de 175,85 km por hora, o que era, para o padrão da época, tão rápido quanto o que era feito no gigantesco Nordschleife. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!